Oi, tudo bem com você? Estou passando aqui hoje para trazer conteúdo de matemática. E nosso conteúdo de matemática hoje vai refletir sobre essa imagem aí, ó. Vocês já devem conhecer de muitos assuntos, de muito tempo já. Essa imagem é um diagrama que representa os conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos são agrupamentos de números que têm algumas características parecidas entre si. Então, o primeiro conjunto que apareceu, como vocês lembram, são os dos números naturais, esse em azul aí. O conjunto dos números naturais é representado por essa letra N maiúscula aí, com esses dois tracinhos passando no meio delas. Eu já falei disso também. E nesse grupo estão contidos os números naturais, que são os números positivos inteiros. Na verdade, os números em sua forma mais comum. Número 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Está incluso nele também um número neutro chamado zero. O número zero neutro está contido nesses naturais também. Se aparecer naturais, aqui representado pela letra N, com asterisco, vocês sabem que são os naturais não nulos, então está excluindo zero. Isso aí vocês também já lembram. Então ele é seguido pelos inteiros, ó, que são os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Depois os racionais, que são os números que podem ser representados em formas de fração, onde o numerador e o denominador são números naturais ou inteiros. Tá? Estão contidos, além das frações, decimais exatos, dízimas periódicas, são aqueles decimais que fica tendo uma repetição depois da vírgula, né, de sempre os mesmos números, e números naturais mistos, que são aqueles números que é muitas vezes um número natural mais um número racional, mais uma fração. Por exemplo, 1 fração de 11 sobre 2. Esse número, por exemplo, é um número misto. E logo ao lado dos racionais, fora dele, né, numa parte isolada, eu vou ter os números irracionais, que são números de infinitas casas decimais. Nele vocês podem ver o π aqui, que é um númerozinho que a gente já falou sobre ele, é um número que tem diversas casas decimais. Então, estão contidos também dízimas não periódicas, números que não dá para apresentar em forma de fração, só de raiz quadrada, cúbica, alguma radiciação, ou em forma de dízima não periódica, que é aquela que os números que se repetem, que aparecem depois da vírgula não se repetem, não tem um período. E aqui, ó, um resumo do que eu falei. Lembrando que eu vou mandar esse material também, os slides. E tem um grupo a mais, que é um grupo que envolve raízes quadradas de números negativos, tá vendo? São números complexos. Só mais uma coisa, deixa eu voltar no slide para dizer a vocês. Eu posso falar também de outro grupo aqui, ó, os números reais, esse amarelo em volta todo. Então, os números reais englobam os números racionais, que englobam os inteiros naturais, e também engloba os irracionais. Então, somando racionais e irracionais, eu tenho os números reais, tá? E ainda fora deles, eu vou ter os números complexos desse slide aqui, que eu estou mostrando a vocês, mas ainda não é o momento de escutar sobre eles, tá? Mais pra frente a gente vai ouvir. Aí, olha, pra finalizar esse vídeo, eu trouxe algumas questões que apareceram na prova de vocês, tá? São questões da prova, só que eu modifiquei um pouco para aumentar um pouco a dificuldade, né? Senão vocês só vão repetir o resultado. Então essa primeira questão vocês conhecem. Para vocês verificarem na tabela quais números pertencem ao conjunto dos números reais e classificar os outros números, ou classificar todos os números, qual é o seu grupo. Por exemplo, 2,568 em diante, qual o grupo dele? Raiz de menos 4, qual o conjunto numérico dele? Tá? Classificar todos e, além disso, dizer quais pertencem aos números reais e quais não são reais. Tá?
Essa outra aqui também apareceu na prova, ó. E aí eu quero que vocês me digam qual dessas afirmações são falsas e quais verdadeiras. E as falsas eu quero que vocês me expliquem por que que tá falso. Qual é a parte da afirmação que está falando a mentira, tá? Então você vai responder para mim assim: primeira, verdadeira, aí não precisa justificar. Segunda, falsa, aí você vai ter que me falar por que tá falso. Ó, lembrando que eu não estou falando que a primeira é verdadeira, tá? Só estou dando um exemplo. E a última pergunta que eu vou deixar aí no final do slide é o seguinte: considere os números 3 ao quadrado e raiz de 25. A que conjunto numérico eles pertencem? 3 ao quadrado é de que conjunto? E raiz de 25 de que conjunto? Tá? Para eu ver o nível da compreensão de vocês dessa parte. Bem facinho. E aí eu vou fazer o próximo assunto agora, que vai ser potenciação. Na ordem do livro de vocês, tá? Respondam aí no meu privado.